E aí, pessoal? Hoje eu venho aqui explicar um pouquinho para vocês sobre a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, que é um dos principais relatórios financeiros que a empresa divulga, tá? É muito importante na sua vida como investidor saber interpretar esse relatório, porque é ele que vai te mostrar como é que foi a operação da empresa, né? Se ela teve lucro ou não, para onde foi o dinheiro, se subiu o custo, se subiu a despesa, o que aconteceu com a empresa no final do trimestre ou no final do ano. E é muito importante que você entenda minimamente, então, como ler esse relatório, os termos que são usados, né? Até porque se você tem uma empresa ou se você, enfim, por mais que esteja no emprego normal, você vai se deparar com esses termos em algum momento da sua vida e se você souber o que eles são, isso vai te dar algumas vantagens aí, tá? Mas vamos sem demoras para explicação então. O que é a DRE? A DRE é um relatório que vai mostrar quanto que a empresa vendeu, quanto que ela teve de custo e despesa, né, quanto que ela pagou, e quanto sobrou no final do mês, né, quanto que ela pagou de imposto e quanto sobrou no final do mês, no final do trimestre, no final do ano ali. É basicamente isso. Só que essa questão de quanto que a empresa pagou, isso é importante, porque eu preciso saber aonde tá, para onde foi esse dinheiro, né? Para que eu possa comparar algumas coisas, para que eu possa entender outras coisas sobre a operação que eu vou explicar aqui melhor. Então eu vou desenhar uma DRE com vocês, porque quando eu faço esse processo de desenho, né, vocês entendem muito melhor do que se eu simplesmente botar uma DRE pronta aqui para vocês, tá? Então vamos lá, vamos explicar linha por linha para vocês o que é uma DRE. A primeira coisa que a gente tem é uma receita. Receita significa venda. Tudo que a empresa vendeu, receita, tá? Tudo que entrou de dinheiro para a empresa. Então, vamos botar aqui, ela tem 100 mil reais de receita, tá? Então, tudo que ela vendeu. Beleza. Depois da receita, o que eu vou ter? Eu vou ter o custo, né? Tudo que a empresa teve de custo para produzir estes produtos que ela vendeu aqui na receita, tá? Eu já vou explicar melhor sobre isso daí. Qual que é a diferença entre custo e despesa, Vitor? Isso é importante. O custo é todo o gasto da empresa que está associado à fabricação daquele produto. Então eu sempre dou o exemplo de uma fábrica de bala que é bem simples de entender. O que é custo da bala? É a matéria-prima, né, que é o doce da bala, o papelzinho que vai em volta, porque está diretamente ligado na bala, e a fábrica, o salário do pessoal da fábrica, as máquinas que estão ali, né, a conta de energia da fábrica e tudo, só da fábrica. Então isso é custo, porque está diretamente ligado com a produção, com a fabricação do produto, tá? Despesa são outros gastos, por exemplo, marketing, vendas, RH, né? O pessoal do financeiro, o presidente da empresa, o artista e o youtuber que a empresa contrata para fazer propaganda e assim por diante. Pessoal de TI, tudo isso, nada disso está ligado com a fabricação da bala, são outras atividades. Então isso é despesa. Tá? É importante a gente entender isso, eu vou explicar mais pra frente, vocês vão entender por que isso é importante. Então vamos supor que ela teve 40 mil aqui de custo. Bom, se ela vendeu 100 e tem 40, sobrou o quê? Sobrou 60, né? Esse 60 aqui a gente chama de lucro bruto, tá? Então o lucro bruto da empresa sobrou aqui. Bom, depois do lucro bruto, o que a gente tem? A gente tem despesas. Despesas administrativas, despesas com venda e marketing, despesas operacionais, por exemplo, tá? Então, isso aqui é muito importante. Vamos supor que seja isso aqui. A empresa teve essas despesas aqui. Por que isso é importante? E aí, no final, a gente tem o lucro operacional, tá? Que também é chamado de EBITDA, o lucro EBITDA, tá? E esse é um termo muito importante porque, bom, vai ficar claro daqui a pouquinho. Então, 60 menos 20, menos 10, menos 5, deu 25 mil. Então, a empresa vendeu 100, pagou 40 de custo, tá? Tem 60 mil aqui de lucro bruto, então sobrou 60 depois que ela pagou os 40. Tiveram despesas aqui, sobrou 25, tá? O que isso aqui me indica? Isso aqui me indica a operação da empresa. Então, quando a gente fala sobre custo, por exemplo, vamos pegar a situação do coronavírus que a gente está vivendo para vocês entenderem por que essa separação é tão importante. O coronavírus, o que acontece? Ele impactou muito o resultado das empresas, mas ele impactou aonde? Né? O custo das empresas dificilmente subiu a menos que ela tenha custo em dólar, a menos que a matéria-prima que eu compre para produzir aquilo seja dólar, e o dólar subiu, então realmente vai ficar mais caro. O impacto das empresas está aqui, ó. Tá? Lembra que custo é tudo que tem a ver com a produção da fábrica, do produto? A fábrica está fechada, né? Então, aí não tem energia elétrica, não tem mais manutenção, né? Tem pouco, o custo diminui um pouco até, se você for analisar bem. Agora, as despesas
Despesa administrativa, salário do pessoal de RH, salário do pessoal de finanças, salário do presidente, tudo. Despesa com venda, salário dos vendedores, comissão dos vendedores, marketing, né, verba de marketing, assim por diante. Despesa operacional, a pessoa que limpa a loja. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma DRE da Lojas Renner para você, que é uma DRE real para a gente começar a entender. Então imagina a Renner, né? Ela tem que colocar álcool e gel agora na loja por conta das medidas de segurança. Os funcionários têm que usar máscara, então você tem que comprar máscara. Né? Tem que aumentar a limpeza, a frequência de limpeza, isso vai mais produto de limpeza, né? Enfim, tudo que for operação da empresa, produto operacional aqui, tá? Os valores estão aleatórios. Então, tudo isso daqui aumenta, né? Ou se mantém. O custo é muito fácil, porque eu parei de produzir bala. Ok, eu paro de comprar matéria-prima. Se eu não vou produzir bala, eu não vou comprar mais papel de bala, eu não vou mais comprar a matéria-prima, eu vou ter só o custo da fábrica, né? É mais fácil de eu cortar custo. Agora, a despesa não. Eu tenho uma série de funcionários, eu preciso do RH para fazer a folha de pagamento de todo mundo. Eu preciso do financeiro, eu não consigo cortar a despesa com tanta facilidade. Então, no coronavírus, as despesas das empresas aumentaram, tá? Então, olha a diferença. E daqui a pouquinho, quando eu mostrar a DRE da Renner, vocês vão entender ainda mais como que isso daqui é importante, tá? Mas então, aqui, ó, eu tenho toda a operação da empresa, tá? Depois do lucro operacional, o que eu tenho? Eu tenho receita financeira e despesa financeira. O que é receita e despesa financeira? A receita financeira é o seguinte: as empresas têm dinheiro em caixa, elas precisam manter dinheiro em caixa. Tá. Empresas da bolsa têm milhões, até bilhões de dinheiro em caixa. Então esse dinheiro não fica parado, ele fica investido em algum lugar que elas possam tirar a hora que elas quiserem, porque elas vão colocar e tirar o dia todinho, né? Todos os dias ali estão movimentando dinheiro. Mas fica investido. Então esse dinheiro investido, imagina, milhões investido, geram milhões também, gera muito dinheiro. Então, receita financeira é isso. É o dinheiro que a empresa ganhou com o dinheiro investido, com o dinheiro do caixa investido, tá? Vamos colocar 1.000 aqui só para... Despesa financeira é os juros que a empresa paga da dívida que ela tem, tá? Empresas fazem dívida por uma série de motivos, para aumentar a caixa, para crescer, para fazer projetos, isso aqui não vem ao caso agora. Então, esses juros ele vem aqui, vou colocar menos R$ 1.000 também para ficar no 0 a 0. Então, aqui a gente tem lucro antes dos impostos, tá? Vamos colocar assim. Lucro antes dos impostos. Então sobrou R$ 25.000 aqui, que deu a mesma, tá? Porque menos 1.000 mais 1.000 é a mesma coisa. Aí eu tenho impostos, né? Enfim, vamos colocar aqui 2.500, porque 10% de imposto. Lucro líquido. Então, tô colocando fórmula que se eu quiser alterar depois fica mais fácil, tá? Então eu tenho o lucro líquido aqui da minha empresa. Bom, isso aqui é a DRE, tá? Então lembra que eu falei que isso aqui é a operação da empresa, ó? Quando a gente fala o EBITDA da empresa, né? Isso aqui indica a operação da empresa, tá? Agora alguns pontos importantes para você considerar. Primeiro deles, receita é o que você vendeu, mas não necessariamente esse dinheiro entrou no seu banco, né, no caixa da empresa. Por quê? Porque se eu estou falando da Renner, de repente ela vende parcelado, né? Ela vende um monte de coisa, mas todo mundo parcela tudo. Então, não necessariamente. Claro, eu sei que tem cartão de crédito antecipa, eu não estou falando isso, tá? Não, enfim, desconsidere esses pormenores, esses detalhezinhos aí, caso você já tenha algum conhecimento. Mas, por exemplo, uma empresa que vende um equipamento, por exemplo, ela não é cartão de crédito, ela vende a VEG, vende equipamento industrial. Ninguém compra isso daí em cartão de crédito, então ela parcela mesmo, tá? Ela vende uma mensalidade, se você é uma empresa de software, por exemplo, então você parcela. Então você vendeu o contrato, mas isso aqui vai ser pago ao longo do ano. Então o que entrou no caixa é outra coisa. Aí tem outro relatório que vai falar sobre isso daí. E é muito importante, porque afinal de contas, eu posso não ter recebido 100.000, mas o custo eu tenho que pagar agora. A despesa também. Eu tenho que pagar agora, eu tenho que pagar o salário dos meus funcionários, cara. Se eu não receber dinheiro, né, eu vendi, maravilha, mas não entrou dinheiro, como é que eu vou pagar minha despesa mês que vem? Então, isso tem a ver com a gestão financeira da empresa. Só para você entender que a DRE não mostra dinheiro em caixa, mostra venda, tá? Outro ponto sobre a DRE. A empresa pode ter produzido 200 produtos, mas ela vendeu 100. Então, essa DRE aqui é só do que ela vendeu. Se ela vendeu 100 e produziu 200, os outros 100 que ela nem vendeu não estão considerados aqui, a receita e o custo, tá? Despesa não tem nada a ver, porque despesa é a mesma coisa para todo mundo, então não importa. Mas é importante você saber disso também, tá? Agora, como é que eu interpreto essa DRE? Bom, primeira coisa, você precisa entender qual é o negócio da tua empresa. Caso contrário, você não vai conseguir interpretar a DRE. Isso aqui
que eu estou mostrando para vocês é uma DRE absurdamente simples, né? Mas as DREs das empresas têm linhas específicas. A Renner tem coisas na DRE que a VEG não tem, tá? Se você não souber o que a Renner faz, como ela faz, você não sabe interpretar. A mesma coisa na VEG, a mesma coisa um banco, a mesma coisa enfim, qualquer outra empresa que você quiser. Uma empresa de energia, por exemplo. Então, como é que eu interpreto isso daqui? Primeira coisa, conhecendo o negócio da empresa, tá? E eu já vou ilustrar tudo isso melhor quando a gente falar da Renner. Segunda coisa, eu não gosto de abordagem com indicador. Muito investidor fica caçando, o checklist de indicadores. Cara, indicador é o seguinte, é você dividir esse por esse, é você comparar esse com aquele, né? Só que se você não entender essa estrutura que eu tô colocando aqui pra você, você nunca vai entender o indicador. Se você falar pra mim, Vitor, cara, a margem bruta da empresa caiu. Eu sei exatamente o que isso significa, eu sei aonde está o problema da empresa, porque eu conheço isso daqui, cara. Né? Se você não conhece isso, você não vai saber interpretar esse indicador, por mais que alguém fale, margem bruta significa isso, dividir por aquilo, blá 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 blá. Eu vou saber interpretar, você não precisa nem me explicar. Margem bruta caiu, já sei até por quê, foi por conta do dólar, cara. A pessoa não precisa falar mais nada pra mim, eu já sei o que aconteceu. Porque eu conheço a empresa e porque eu sei interpretar. Então, o que é? Agora eu vou dar alguns indicadores, né? Só para você se familiarizar. Mas priorize entender isso daqui. Ah, Vitor, eu vi um indicador lá. Não importa. Se você sabe bater o olho aqui e entender isso daqui, você já fez a análise. Depois você descobre o que aquele indicador fala, tá? Mas o importante é você entender isso daqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que é importante você entender que a gente ouve muito: margem bruta, que é o que eu comentei. A margem bruta é o lucro bruto dividido pela receita. É tudo dividido pela receita, tá? Então a gente tem margem EBITDA ou margem operacional e aqui margem líquida. Então, o que isso significa? Eu vou dividir isso aqui pela receita, né? Então a margem bruta vai ser de 60%. Isso significa que a cada 100 reais que eu vendo, 40 são custo. Então sobrou 60 no caixa. Se você falar para mim que a margem bruta diminuiu, né? Significa que esse lucro bruto diminuiu. O que significa que isso daqui aumentou. Entendeu? Por isso que eu sei o que está acontecendo, porque eu sei que margem bruta tem a ver com isso daqui, ó, com a cabecinha aqui da DRE, tá? Margem EBITDA ou operacional é a mesma coisa, receita, lucro operacional, na verdade, dividido pela receita, tá? Então, isso é importante por quê? Porque aí eu consigo comparar essas margens aqui, eu consigo comparar com outras empresas, né? Empresas do mesmo setor sempre. E aí eu vejo duas empresas de energia, por exemplo. Quem é mais eficiente? Duas empresas que extraem petróleo. Quem extrai petróleo com mais eficiência? Aqui é importante eu conhecer a empresa, porque extrair petróleo é muito caro, cara. Imagina que você tem que ter uma máquina que vai no fundo do mar. São quilômetros e quilômetros de uma pressão no fundo do mar extremamente alta. Olha o equipamento que você precisa para extrair petróleo, cara. Não é fácil, né? Então é muito caro você extrair petróleo. Mas a Petrobras consegue fazer isso de uma forma muito eficiente, né? Gastando pouco, assim, o custo da Petrobras é muito alto. Se você for comparar os números, ela vende, sei lá, 300 bilhões, mas 250 são custos, sei lá, tô inventando aqui, mas é muito alto, tá? Então, enfim, é a característica do setor de petróleo. Agora, esse daqui que eu tô falando, não. Então, eu consigo comparar, tá? Eu não vou comparar sempre a porcentagem no sentido de... essa aqui é 100, a outra é 450 mil de receita. Tá, isso não diz nada, o tamanho da empresa não diz nada, eu quero saber a eficiência. A eficiência eu comparo com a porcentagem, tá? Então essa aqui é a margem bruta de 60%, a outra é de 50%. A empresa aqui pode ser menor, essa aqui que tá na minha tela aqui, ó, pra você, pode ser menor, mas ela é mais eficiente. Ela consegue guardar mais dinheiro, tá? A mesma coisa na margem operacional aqui, ó. Duas empresas, aqui eu tô comparando a operação todinha da empresa, tá? Não é só o custo, né? Então, às vezes, uma empresa consegue ter um custo mais barato que tem fornecedor, mas as despesas são mais caras. Enfim, tá? É a mesma coisa. E margem líquida é tudo, é o que sobra. É importante porque aqui, por exemplo, receita, despesa financeira. Se a empresa tem muita dívida, isso vai reduzir o lucro da empresa, certo? Dívida é saudável para a empresa, mas muita dívida é muito caro. A Petrobras em 2015 ou 2016 estava com 500 bilhões de dívida. E isso é muito alto considerando que a Petrobras valia 346, 340 e pouquinhos na época, né? Hoje eu não faço ideia de quanto tá valendo, faz tempo que eu não vejo isso, da Petrobras. Mas enfim, então é isso, tá? Isso aqui é a DRE. Agora vamos para a DRE das lojas Renner. Então, eu estou no relatório financeiro da Renner, né? Se você olhar aqui, ó, eu estou aqui no finzinho do relatório, né? E essa é a DRE da Renner. Então, o resultado está em milhares, tá? Isso significa que isso daqui, ó, é 761 mil. Então, aqui é milhão e aqui é bilhão,
Então 1,8 bilhões de receita. Então vamos lá. A DRE, caso você não saiba, a empresa tem que divulgar os relatórios financeiros dela todo trimestre e todo ano, tá? Isso é muito importante. Então, assim, a empresa sempre vai mostrar aqui é o primeiro trimestre, né, 1T de 2020 e o primeiro trimestre de 2019, para você comparar ano contra ano. Porque eu quero que as empresas vendam cada vez mais, tenham cada vez mais lucro se você comparar ano contra ano. Isso é muito importante. A gente está no primeiro trimestre. Se a gente estivesse no terceiro trimestre do ano, ia ter mais outras colunas aqui mostrando o acumulado do ano, porque é o que é importante eu enxergar, o acumulado, tá? Eu sempre tenho que olhar, a gente fala que você tem que olhar a floresta toda, você tem que saber analisar tudo, não é só aquela árvore específica assim, tipo, deixa eu olhar o trimestre. Pode acontecer, às vezes uma coisa acontece, né? Entra uma crise, de repente, sei lá, a CVC, por exemplo, a Avianca faliu. Cara, a CVC tem culpa? Não, mas o lucro dela vai cair. É normal isso, né? Então você tem que saber o que está acontecendo com a empresa. Bom, vamos lá. A empresa teve uma receita de 1,8 bi no primeiro trimestre. Foi uma queda de 1,5% comparado com o trimestre do ano passado, o que é perfeitamente normal. Receita sobe e desce. Essa receita de 1,8 bi é subdividida nesses dois itens aqui, ó. Então, 1,5 de receita de venda e 313 milhões de produtos financeiros. O que é produto financeiro na Renner? A Renner tem cartão de crédito próprio. Você vai lá na Renner e faz o cartão da Renner. Por que isso é bom para a Renner? Porque se você pagar usando o cartão da Nubank, por exemplo, do Banco Inter ou de qualquer outro banco que você tenha, quem vai ganhar dinheiro com isso é a Nubank, é o Banco Inter. Se você pagar usando o cartão da Renner, quem vai ganhar com isso é a Renner, né? Se você parcelar, por exemplo. Então, olha como é importante. 313 milhões é bastante coisa, né? Tá certo que comparado com 1,5 bi, mas é bastante coisa. E mesmo na pandemia, considerando que a pandemia começou no meio de março, então as empresas funcionaram normal por 2 meses, mas no terceiro que começaram a sofrer, né? Ainda aumentou 29%, ó. Então, é um número relevante aqui, né? É um número interessante para a empresa. Vale a pena para a Renner ter um cartão próprio, tá? Só o fato dela ter o cartão, você já vê que aumenta bastante a despesa. Agora o custo, né? Olha aqui, ó. O custo a gente está aqui analisando. Esse custo também, 696. Ele é subdividido em duas categorias. Custo da mercadoria, né? Porque afinal de contas eu preciso comparar aqui as duas coisas. E o custo do produto financeiro. Então olha o custinho ridículo de 5 milhões comparado com a receita que a Renner tem com o produto financeiro. Bem vantajoso, né? Então sobrou do lucro bruto 1,1 bi. Um aumento de 1,7 aqui, sem problemas. Agora na despesa é que o bicho pegou. Vamos lá. A despesa, o total de despesa, tá aqui despesa operacional, mas é a despesa de forma geral, tá? Isso aqui. Aumentou 25%, cara. Né? Então, por que aumentou 25%? Por conta do coronavírus. As empresas tiveram que tomar uma série de providências, né? A aumentar a despesa. Ó, todas as despesas aumentaram. Olha as porcentagens aqui. Só essa aqui que é ridícula, né? Mas, enfim, caiu. Agora tem uma que chama mais atenção, que é essa daqui, ó. Ela aumentou mais que todas as outras, 174%. 72 milhões para quase para 200. Aumentou mais que 100 milhões, cara. 100 milhões é muita coisa, né? É muita coisa para a empresa. Então, o que é essa despesa? Olha só a importância de você conhecer o negócio da empresa. A Renner é o seguinte, ela tem uma roupa que você compra, né? Você comprou no cartão de crédito. Legal, então a Renner tem custo com aquela roupa que você comprou. Só que se você não pagar a Renner ainda tem que arcar com os custos, certo? Então, é isso que a Renner fez. Ela viu que as pessoas não vão pagar por conta da crise do coronavírus, elas não vão receber, elas foram demitidas e tal. Então elas vão priorizar a sobrevivência delas ao invés de pagar a Renner, né? Então o que ela fez? Aumentou o dinheiro que ela tem que guardar para pagar despesas que você não vai pagar ela, né? Se você não paga, alguém tem que pagar. Então a Renner tem que pagar isso daí. É isso daqui. Isso é muito importante para a empresa. Os bancos fazem algo parecido, tá? Então essa linha aqui é muito importante e me chama muita atenção, porque é uma linha muito específica do negócio da empresa. Aí tem o lucro bruto antes do resultado financeiro, que é o EBITDA que eu falo, né? Claro que se você for olhar contabilmente para os mais avançados, aí o EBITDA puro nem sempre é o que a empresa está mostrando aqui. Tanto que às vezes ela vai mostrar um resumo lá em cima e o EBITDA vai estar um valor diferente, porque o EBITDA contábil mesmo é um pouquinho diferente disso daqui, tá? Mas vamos lá. Então aqui eu tenho resultado financeiro, despesa financeira, né? Aumentou porque muito provavelmente a Renner deve ter pegado empréstimo para manter dinheiro em caixa, então esse dinheiro em caixa aumenta, rende mais coisa, mas também tem mais juros, né? Então você aumenta aqui. E pronto, eu tenho o lucro líquido aqui, ó, que caiu 93%. Ainda deu lucro, tá? Isso é um bom sinal. Mesmo na pandemia aí tem muita empresa dando prejuízo, a Renner ainda deu lucro. Tá? Então isso é interessante, tá? Então basicamente é isso. Aí que você começa a interpretar, você começa a ver o que aconteceu.
Aí alguém chega pra você e te lança um indicador. Ah, o indicador tal. Cara, nem sei o que é, você não precisa saber o que é. Mas você conseguiu interpretar, olha só. Olha como é simples o negócio da Renner, né? Ela tem duas áreas aqui, produto, roupa e produto, né? Bom, tem os custos, você precisa entender como que ela faz essas roupas, de onde que ela tira, você precisa entender o que é esse custo, será que tá em real, será que tá em dólar, né? Isso o relatório vai te mostrar. A despesa, então às vezes tem mais detalhe da despesa lá em cima, ela vai explicar por que aumentou, por que caiu, né? Então você vai ter que entender o que aconteceu aqui. E é isso. Então é isso que é uma DRE, tá? A única diferença é que aqui eu não coloquei os totais que você está vendo aqui, ó, receita, subdividir, porque senão vai ficar complexo. Então veja como eu coloquei uma DRE bem simples, tá? Você pode até tirar um print disso daqui se você quiser, tirar uma foto aqui, para você ir consultando depois. É bem simples de entender, tá bom? Você só precisa saber o que a empresa tá te reportando ali e qual que é o negócio dela. Bom, mas espero que com isso você tenha aprendido a interpretar uma DRE, espero que isso tenha feito sentido, que tenha sido uma explicação bem simples, tá? Deixa dúvida, me manda dúvida, comenta aí em algum lugar onde eu postar esse vídeo, me fala se você tem alguma dúvida, se você não entendeu o que é uma DRE, se você não entendeu algum item aqui, né? Se você gostou também, me fala, pô, Vitor, ficou legal, deu para entender, faz mais vídeos assim e tal, né? Eu faço talvez um de balanço patrimonial também e tudo, tá? Mas é isso aí, galera. Boas análises para vocês e bora ficar rico.